Ahora, cambiando de tema, voy a hablar sobre los principales escritores da geração de 27. Bem, começamos por Federico Garcia Lorca. Ele é nascido em 1898 e foi assassinado em 1936 na Guerra Civil. Ele é poeta e dramaturgo. É a figura mais emblemática da geração de 27. Sua obra combina lirismo, surrealismo e tradição popular andaluza, e crítica social. Ele destacou-se na obra Romanesco Gritano e peças como Bodas de Sangue. Ele foi assassinado no início da Guerra Civil Espanhola e ele se tornou um símbolo de repressão franquista. Bem, o próximo é o Rafael Alberti. Ele é nascido em 1902 e morreu em 1999. Ele é um poeta versátil. Começou na poesia pura e depois incorporou elementos políticos e sociais. Após a Guerra Civil, viveu no exílio. A obra destacada dele é Marineto em Tierra, mistura nostalgia e mar. Sua poesia oscilou entre o classicismo e um compromisso ideológico. Bem, o próximo é o Pedro Salinas. Ele é nascido em 1891 e morreu em 1951. Ele é representante da poesia amorosa e intelectualizada. Ele destacou pelo seu estilo claro, elegante e reflexivo em obras como La Voz de Vida, O Amor com profundidade fisiológica. Ele se exilou nos Estados Unidos após a Guerra Civil. Bem, o próximo é o Jorge Guillain. Ele é nascido em 1893 e morreu em 1984. Ele é autor da poesia de celebração e equilíbrio. Sua maior obra foi o Cântico, que reflete uma visão otimista e harmônica no mundo. É considerado o mais puro poeta entre o grupo, com a linguagem precisa e humana. Agora, um nome bem conhecido na literatura espanhola é o Vicente Aleixandre. Ele nasceu em 1898 e morreu em 1984. Ele foi premiado com o Prêmio Nobel de Literatura em 1977. Ele é autor-poeta e ele evoluiu do surrealismo para temas de existência e cósmicos. A principal obra que levou ele ao prêmio foi Espada como Lábios. Foi um dos primeiros poetas do grupo a permanecer na Espanha durante a Guerra Civil e o franquismo. O próximo é o Damaso Alonso. Ele nasceu em 1898 e acabou falecendo em 1990. Ele foi um poeta crítico e filósofo. Sua poesia se destacou mais na era pós-Guerra Civil, como obras de Illos de la Ira, marcada com angústia e reflexão existencial. Também foi diretor da Real Academia Espanhola. O próximo autor é o Gerardo Diego. Ele é nascido em 1896 e morreu em 1987. Ele é um poeta de enorme variedade linguística. Ele combinou formas clássicas como a vanguarda e o criacionismo, e suas antologias ajudaram a definir a geração de 27. Uma das suas principais obras foi Manuel de Espumas. Teve também um grande papel como músico e literário. Bem, o próximo é o Luiz Senuda. Ele é nascido em 1902 e ele acabou falecendo em 1963. Ele é um poeta de amor impossível e da marginalidade. Ele se exilou após a Guerra Civil e sua poesia reflete a solidão e o desejo. A obra principal desse autor foi La Realidade e El Deseo, não sei, bem, que reúne quase toda a sua produção. Sua escrita é profundamente lírica, com tons melancólicos. Bem, um próximo é o menos conhecido dentre os que eu citei e vou citar. É o Emílio Prados. Ele nasceu em 1899 e morreu em 1962. Ele, além de escritor, fundou a principal revista da época, que se chama Litoral, perdão. Ele foi um veículo central de notícias da geração de 27.
Ele foi um poeta e editor também. Sua poesia inicial é lírica e mística. Ele se exilou também após a Guerra Civil por conta da revista e se tornou mais comprometido com causas sociais mesmo de longe. Bem, por último, não menos importante, nós temos Manuel Alto Raguile. Ele nasceu em 1905 e morreu em 1959. Ele morreu super jovem, apenas com 54 anos, após a Guerra Civil. Ele foi poeta e tipógrafo. Teve um papel fundamental como editor e difusor de poesia na geração de 27. Sobre as obras da geração de 27, onde basicamente a geração de 27 renovou a poesia espanhola do século XX, quando ela decide misturar a tradição com a modernidade. As suas obras misturam as formas clássicas com influências das vanguardas europeias, como o surrealismo e o simbolismo, assim criando uma poesia rica em imagens, com uma linguagem refinada e temas universais. Algumas das principais obras da geração de 27 são Romance o Gritano e Poeta em Nueva York, de Federico García Lorca, que mistura a tradição popular com simbolismo e crítica social. Também temos Marinheiro em Terra e Sobre Los Angeles, de Rafael Albert, que exploram desde a nostalgia até o existencialismo. E também temos Cântico de Jorge Guilhem, com a poesia clara e harmônica. Essas obras são um marco da literatura espanhola por sua linguagem elaborada, sensibilidade poética e abertura a experimentações, deixando um legado duradouro na poesia moderna. Bom, agora eu vou falar sobre algumas curiosidades sobre a geração de 27. A primeira curiosidade é sobre a homenagem a Góngora, que deu origem ao grupo. A reunião que marca simbolicamente o nascimento da geração de 27 aconteceu em Sevilha, em 1927, como homenagem aos 300 anos da morte de Luís de Góngora, que era um mestre barroco espanhol. Eles admiravam muito Góngora por sua riqueza linguística e também pela sua complexidade formal. Por isso que o nome do grupo meio que originou-se dessa homenagem a ele. Outra curiosidade não tão feliz sobre eles é que muitos sofreram repreensão do exílio com a Guerra Civil Espanhola. Com a eclosão dessa guerra, que aconteceu de 1936 a 1939, a geração de 27 foi muito afetada. O Frederico Garcia, por exemplo, ele foi assassinado pelos franquistas e muitos outros, como Abel Arbarete e Luiz Candura, eles foram forçados ao exílio. Então, assim, durante o destaque, o auge da geração de 27, aconteceram esses problemas que levaram um pouco ao desfalque desse grupo. Assim como nos novíssimos, a geração de 27 tinha diversos membros que também se destacavam em outras artes, como Lorca, que era dramaturgo e foi o ator de A Casa de Bernardo Alba, o Rafael Alberti, que era pintor. Aí também houve diversas colaborações com artistas como Salvador Dalí e Luiz Buñuel, e que também foram próximos de Lorca. Então, assim, como nos novíssimos, eles trabalhavam sua arte, mas eles também se expandiam para os outros caminhos, iam para outros caminhos para mostrar a sua arte de diversas formas. E o último fato curioso sobre eles é que eles tinham um estilo muito plural e poético. Apesar de eles serem chamados de geração, eles tinham estilos muito diferentes entre si. Algumas características mais comuns entre eles eram a valorização da musicalidade e a imagem poética, uso de metáforas ousadas e também o interesse por temas como tempo, morte, amor e destino. Apesar de eles serem um grupo, dentro desses temas eles se divergiam muito, mas ainda assim foi possível encontrar uma forma harmoniosa de fazer arte e uma forma que eles encontraram de se unir independente de tudo.